Olá, sou a Rafaela Salerno e no quadro do DTTV Saúde de hoje falaremos sobre o transtorno do espectro autista. Transtorno do espectro autista, ou TEA, é uma condição de saúde caracterizada por déficit na comunicação social, socialização e comunicação verbal e não verbal e comportamento, interesse restrito e movimentos repetitivos. Não há um só, mas há muitos subtipos do transtorno. Tão abrangente que se usa o termo espectro pelos vários níveis de suporte que necessitam. Há desde pessoas com outras doenças e condições associadas, como deficiência intelectual e epilepsia, até pessoas independentes com vida comum. Algumas nem sabem que são autistas, pois jamais tiveram diagnóstico. Quais são as causas do autismo? Bem, o que acontece em vários casos é que a pessoa fica procurando a culpa da criança ter nascido com aquela condição, sendo que as causas são majoritariamente genéticas. Existem trabalhos científicos que demonstram que fatores genéticos são mais importantes na determinação das causas, sendo 81% hereditários, mas contam também com fatores ambientais, ainda que controversos, idade paterna avançada e uso pelos pais de medicamentos ou drogas. Ainda assim, não são totalmente conclusivos. E quais são os sinais e o tratamento? Alguns sinais de autismo já podem aparecer a partir de 1 ano e meio de idade, até mesmo antes em casos mais graves. Há uma grande importância de se iniciar o tratamento quanto antes, mesmo que ainda seja apenas uma suspeita clínica, ainda sem diagnóstico fechado, pois quanto antes comecem as intervenções, maiores são as possibilidades de melhora e qualidade de vida da pessoa. Dentro da psicologia, trabalham-se com algumas formas de intervenção, como o método ABA, que traz uma análise aplicada de comportamento, assim também como o método TEACH, que analisa a criança em seus pontos fortes e de maior interesse, bem como suas dificuldades ou a abordagem cognitivo-comportamental. Todas elas exigem muito dos pais e educadores, por fazerem parte de terapias por método de repetições. Lembrando que o trabalho é um conjunto com uma equipe multidisciplinar, que contará com a terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, fisioterapeuta, dentre outras áreas que forem importantes para o estímulo necessário para cada caso. Alguns sintomas como irritabilidade, agitação, autoagressividade, hiperatividade, impulsividade, desatenção, insônia e outros podem ser tratados com medicamentos que devem ser prescritos por um médico. Um dos tratamentos indicados por alguns médicos e que tem tido ótimos resultados é o do canabidiol ou óleo de cannabis, que apesar de ainda sofrer preconceito social, por se tratar de um medicamento à base de maconha, muitos médicos estão aderindo ao tratamento justamente pelos bons resultados e menores efeitos colaterais. Estamos longe de viver em uma sociedade inclusiva e livre de preconceitos, e isso provoca medo nos pais de pessoas autistas, já que eles sabem que o mundo não será mais fácil para o seu filho. Ao perceberem o diagnóstico, os pais precisam lidar com os inúmeros sentimentos, pensamentos e questionamentos, e muitos deles podem levar à culpa. É difícil lidar com o diagnóstico quando, durante a gravidez, idealizava-se o futuro mais bonito possível para o seu filho. É importante ficarmos atentos para o autismo e suas características, como dificuldades na interação social, como contato visual, expressão facial, gestos, dificuldades em fazer amigos, dificuldades em expressar emoções, prejuízo na comunicação, como dificuldade em iniciar e manter uma conversa, uso repetitivo de linguagem. Alterações comportamentais, como não saber brincar de faz de conta, padrões repetitivos de comportamentos, ter muitas manias e apresentar intenso interesse por algo específico, como a asa de um avião, por exemplo. Também é importante ressaltar que nem todos apresentam as características mais conhecidas, e você não necessariamente precisa ter todos para ser considerado do espectro autista. Cada um tem sua particularidade e seu mundo próprio. Alguns apresentam alta funcionalidade, como os Aspergers, e em alguns casos a inteligência vem acima da média da população e com habilidades muito especiais. Porém, necessitam de ajuda, pois nem sempre conseguem organizar essas informações a ponto de estabelecer comunicação ou aplicá-las em várias áreas. O que devemos entender é que cada autista apresenta um desafio muito particular, onde os familiares devem estar atentos e devem entender o caso, ou em terapias familiares com foco para o autismo, ou sozinho, também em processo terapêutico, onde trabalharão a questão da aceitação e da compreensão de que aquilo que parece óbvio para você não é para o outro. Aquilo que é simples para você, fácil e rotineiro,
pode não ser para o outro, ou pode não ser para um autista, e poderá lhe proporcionar um olhar diferente para cada caso. O processo não tem finalidade de erradicar os sintomas do paciente, afinal, o autismo não tem cura. O objetivo do acompanhamento psicológico para os pais é ampliar o olhar sobre determinadas situações e fazer um apanhado de sua origem para que saibam se comportar e ajudar quando as crises surgirem. Além disso, os pais, familiares e pessoas da convivência são fundamentais tanto para a terapia do próprio portador de autismo, como também para receber dicas e conselhos. A partir disso, a família passa a ser um ponto de partida para as mudanças e melhora do paciente. E no dia 2 de abril comemoramos o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Vivemos atualmente num constante terremoto de valores éticos, morais, sociais e outros. O certo e o errado já não é mais determinado pela socialização. Faz parte de uma complexidade interna e externa do indivíduo. Ansiedade excessiva que bloqueia, síndromes do pânico, medo da vida e do viver, medo da morte também. Tristeza desesperançosa, enxergamos tudo nebuloso, cinzento e às vezes até obscuro, que nos faz fecharmos em nós, como um caracol escondido na própria redoma. A própria inquietude humana quer nos dizer algo, precisa ser falado para ser compreendido. Isso foi um pouquinho do que quis trazer para vocês nos quadros do DTTV Saúde, nesse tempo que estivemos juntos. Agradeço imensamente o convite e a oportunidade de participar destes momentos e desmistificar a terapia psicológica. Psicologia não é e nunca será coisa para gente doida. Terapia é qualidade de vida. É para mim, é para você, é tempo para você e para suas emoções que com a vida corrida das pessoas passam a não ser prioridade mais. Relações interpessoais comprometidas, sofrimentos e sensações não compreendidos. Se permitam viver a experiência de mergulhar dentro do próprio mundo de vocês e de tudo que envolve a sua vida e suas relações. E aguardemos a próxima temporada do DTTV Saúde. Até a próxima para todos vocês. Bom, este foi o DTTV Saúde de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe o nosso site pelo tvcassia.com.br. DTTV, informando você.